Façam excepcional noite, herdeiros do reino. Esse é o canal Boca Fechada Mata Vidas. Me chamo Mariana Silva e vim compartilhar aqui com vocês. Damos início hoje, sábado, dia 29 do 1, até o próximo sábado, 7 dias da leitura do livro de Atos aqui com vocês, né? Então vamos começar aqui no capítulo 1 de Atos, né? Aqui conta bastante o livro de Atos da história de Paulo. Então vamos conhecer mais sobre a história de Paulo aqui na Terra. E fala assim no primeiro capítulo, no primeiro relato, Teófilo, escrevi sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de ter sofrido, mostrou a eles, por meio de muitas provas convincentes, que estava vivo. Foi visto por eles durante 40 dias e falou sobre o reino de Deus. Enquanto estava reunido com eles, ordenou-lhes: não saiam de Jerusalém, mas continuem esperando o que o Pai prometeu, conforme eu lhes falei, pois João realmente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí ele continua dizendo no versículo 6, assim, quando se reuniram, eles lhe perguntaram: Senhor, e agora que o Senhor vai estabelecer o reino de Israel? Perguntou os discípulos a Jesus. E ele lhe disse: não, cabe a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai colocou sobre sua própria autoridade. Mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Depois de dizer isso, ele foi levado para cima, e enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu de modo que não pudesse mais vê-lo. E então olhavam fixamente para o céu. Durante a partida dele, de repente apareceram ao lado dele 2 homens com roupas brancas e disseram: homem da Galileia, por que estão parados para o céu, olhando para o céu? Este Jesus que do meio de vocês foi levado para o céu virá da mesma maneira que o virão e para o céu. E continua dizendo no versículo 12: então eles voltarão a Jerusalém, saindo do chamado Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância de apenas uma jornada de saída. Sábado. Quando chegaram, subiram para a sala do andar de cima, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro e também João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zeloso, e Judas, filho de Tiago. De comum acordo, todos eles persistiram em oração junto com algumas mulheres, incluindo Maria, a mãe de Jesus, e junto com o irmão dele. Naquele dia, Pedro se levantou no meio dos irmãos. Os presentes ali somavam cerca de 120 pessoas e disse: homens e irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse profeticamente nas Escrituras, a respeito de Judas, que se tornou águia dos que prenderam Jesus, pois ele foi contado entre nós e foi escolhido para participar desse ministério.
cair de cabeça, seu corpo recebeu e todas as suas vísceras se derramaram. Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que aquele corpo foi chamado de língua dele, de Alcamada. Isso é campo de sangue. A morte de Judas é triste, né? É uma morte muito feia. Aqui conta. Pois está escrito no livro dos Salmos que a sua habitação fique desolada e que não haja nela habitantes, e também que outro tome o seu cargo de superintendente, a palavra. Portanto, é necessário que um dos homens que nós acompanhavam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus realizou suas atividades entre nós, desde o seu batismo por João até o dia em que de nosso meio foi levado para cima, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Assim indicaram 2 José chamado Barsabas, que também era conhecido como Justus, e Matias. Depois oraram, dizendo: Ó Jeová, tu que conheces o coração de todos, indica qual desses 2 homens escolhestes para receber esse ministério. Ou seja, a partir do momento que Jesus partiu, ficaram seus discípulos, né? E eles precisam cumprir a missão, né? Porque Jesus foi o início da missão. Eles eram o meio e nós, dessa geração, somos os final, né? Que Jesus foi o meio para que houvesse o perdão. Os discípulos de Jesus daquela época Jesus foi o início, os discípulos daquela época foram o caminho e a gente é o fim. Essa geração é o fim, pessoal. Aí fala aqui: então lançaram sorte para decidir entre os 2, e a morte caiu para Matias, e ele foi cortado com os seus apóstolos. Ou seja, aqui eles precisavam de uma direção, eles precisavam para colocar alguém que desse direção para eles, né? E aí tinha 2 apóstolos para ser escolhido, e um deles veio a morrer e o outro ficou para dar instrução. Então, pessoal, essa foi a leitura do livro de Atos, capítulo 1. Então, amanhã vai ter a leitura do capítulo 2 e a gente vai aprendendo aqui junto, porque eu não tenho 100% do discernimento de Deus, mas eu estou buscando a sabedoria dele. Então, quanto mais a gente transborda e a gente busca, mesmo a gente lendo sem entender 100% a Bíblia, mas ele vai nos capacitando, porque ele está vendo que a gente quer isso, que a gente está buscando isso, que a gente está gastando tempo e recursos para entregar a mensagem dele. Então ele vai retribuir, porque ele não fica devendo nada para ninguém. Então desejo a vocês um excepcional dia. Se você estiver vendo isso de manhã, desejo a vocês uma excepcional noite se você estiver vendo esse vídeo à noite, e uma excepcional tarde se você estiver vendo à tarde. Então beijos, herdeiro do reino. É hora de governar. Tchau.